Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma live aí aos domingos. Essa é a live de número 7, onde a gente vai falar sobre a prescrição do exercício aí para o indivíduo que tem o que é chamado de pré-diabetes. E o pré-diabetes é algo novo, né? Começou há alguns anos a ser divulgado, porque antigamente ou você tinha diabetes ou você não tinha diabetes. E de onde veio esse termo de pré-diabetes? Dentro dos diferentes tipos de diabetes, os tipos mais comuns de diabetes na população, de uma maneira geral, é o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 1 e o diabetes mellitus gestacional. Então, o gestacional que aparece lá durante aí o processo gestacional. Então, o diabetes tipo 2, ele normalmente é o mais frequente na população. E esse tipo de diabetes, ele antes do indivíduo ser diagnosticado com resistência à ação da insulina e ter ali o diagnóstico de diabetes através de um exame aí de concentração de glicose no sangue, ele passa por um processo que normalmente demora aí entre 8 e 10 anos até que ele seja diagnosticado com diabetes tipo 2. Então, por conta disso, e claro, uma melhora no processo diagnóstico de variações, né, no perfil glicêmico dos indivíduos, mesmo nos indivíduos de uma maneira geral, que a gente fala, eu sou normal, não tenho alteração nenhuma, é, a gente sabe que esse processo, quando o indivíduo ele é diagnosticado com diabetes tipo 2, já se sabe que há 8 ou há 10 anos ele vinha apresentando distúrbio no metabolismo da glicose. E como é que é diagnosticado esse distúrbio no metabolismo da glicose? Né? Boa noite, Bugarelli. Está aqui perguntando já qual é a taxa aí de glicemia que pode ser, que pode caracterizar aí um pré-diabético. Então vamos lá. A gente sabe que os padrões normais de glicemia que a gente tem é o indivíduo em jejum em 8 horas, valores menores do que 99, valores, desculpa, menores do que 100 miligramas por decilitro, então quer dizer, até 99 miligramas por decilitro é considerado aí uma glicemia dentro do padrão normal com 8 horas de jejum. E após sobrecarga, quer dizer, após alimentação, após qualquer momento do dia, esse valor ele obrigatoriamente tem que estar abaixo de 140 miligramas por decilitro. Claro que a gente sabe que, de uma maneira geral, para quem não tem nenhum tipo de distúrbio, raramente ele tem aí valores superiores a 120 miligramas por decilitro. Mas como, claro, questões fisiológicas e características específicas, onde a gente não tem exatamente um controle, automaticamente a faixa ela aumenta um pouquinho. Então, o que é considerado normal? 8 horas sem comer nada, menos do que 100, e após sobrecarga, quer dizer, o que você comeu, não importa, que você come, que eu falo isso porque é muito comum, muitas vezes a gente vai medir a glicemia, e mesmo pessoas que não têm diabetes, falam, vamos medir a glicemia, a pessoa, poxa, mas eu acabei de comer aí um monte de coisa, então provavelmente vai estar alto, quer dizer, alto quanto? Valor menor do que 120, ou mesmo valor menor do que 140, que é o ponto de corte. Agora, por que a gente tem valores diferentes? Porque o nosso pâncreas, toda vez que a gente se alimenta, ele tem dois momentos de liberação de insulina. Tem uma liberação que ela é extremamente rápida, que ela vai seguir o quão rápido está aumentando a quantidade, a concentração de glicose no nosso sangue. Então, quer dizer, toda vez que a gente come, o que normalmente acontece? Você consumiu alimentos com carboidrato. Por que o carboidrato ele tem a classificação, né, de baixo índice glicêmico, médio índice glicêmico e alto índice glicêmico? Ele está relacionado a o tipo de composição ali da cadeia de carbono naquele tipo de carboidrato que o indivíduo está consumindo e com que velocidade isso aí vai chegar no sangue. Porque existe um padrão milimétrico aí de controle. Quer dizer, você consumiu lá uma quantidade de carboidrato simples, uma alta quantidade, vamos colocar assim, o que vai acontecer? Ele vai chegar rapidamente no sangue, aumenta muito rápido a concentração de glicose no sangue, consequentemente você vai ter uma liberação de insulina proporcional ao quanto aumentou a glicose. Então tem que ter a concentração de glicose. Então tem que ter aí um padrão para poder manter o que a gente chama aí de normoglicemia ou euglicemia. Né? Isso aí é o padrão normal da quantidade da concentração de glicose que a gente tem no sangue. Então a gente tem dois momentos. Um que logo que você comeu, que vai chegar aquele monte de glicose no sangue, onde tem uma curva, né, aumentada aí na disponibilidade de insulina para o sistema, e depois um valor menor que é para manutenção do valor considerado aí normal, que é em torno de 100 miligramas por decilitro, quando a gente pensa em homeostasia da concentração de glicose no sangue. E
Como é que acontece, então, esse processo? O indivíduo que ele apresenta pré-diabetes, ele pode apresentar, por um exemplo, que é muito comum, por que a gente falou que demora lá 8, 10 anos, às vezes, para ser diagnosticado? Quando você faz simplesmente uma medida de glicemia capilar, né, você fura lá a ponta do dedo e pega uma amostra de sangue e faz o teste, ou mesmo, né, no laboratório, quando a gente vai lá e remove uma amostra de sangue para poder fazer o teste, o que você tem? Você tem uma medida que a gente chama de transversal. Então, quer dizer, naquele momento, teve lá um valor. Então, vamos colocar lá, mediu 99 miligramas por decilitro. O que a gente entende ali? Esse 99, ele está indo de 99 para 100 ou de 99 para 98? Isso a gente não sabe. Então, normalmente, o que a gente tem aí? O teste oral de tolerância à glicose. Esse teste, normalmente, ele é feito com 8 horas de jejum, o indivíduo faz uma medida de glicemia, né, em jejum, para valor referencial, é dada uma carga lá de 75 gramas de carboidrato para esse indivíduo, e depois vai se medindo ali em meia hora, uma hora e meia, 2 horas. Então o que a gente espera que aconteça? Que jejum tenha lá menos de 99 e 2 horas após sobrecarga, valor menor do que 140. Só que o que pode acontecer com o indivíduo que tem o que a gente chama de pré-diabetes, muitas vezes ele acaba não sendo diagnosticado. Nós temos uma variação do indivíduo em jejum ter valores menores do que 100, só que após sobrecarga, quer dizer, após as principais refeições, café da manhã, almoço e jantar principalmente, ele vai apresentar glicemias acima de 140 miligramas por decilitro. Isso acaba não sendo diagnosticado. Então hoje, qual é o critério que normalmente é utilizado para identificar se o indivíduo tem talvez um pré-diabetes sem exatamente fazer o teste oral de tolerância à glicose? Normalmente se mede o quê? A hemoglobina glicada. O que quer dizer hemoglobina glicada? Hemoglobina é a hemácia no nosso corpo que transporta aí oxigênio e remove CO2, só que essa hemácia ela também se liga facilmente à glicose e ela se liga de maneira irreversível. Quer dizer, as hemácias do nosso corpo elas duram em torno de 90 dias, a hemoglobina ela dura até um pouco mais, pode durar até 120 dias, e depois ela sofre lá um processo de apoptose, quer dizer, ela vai se desfazendo, vai se degradando e se constrói, o corpo faz aí nova síntese proteica de hemoglobina e constrói lá uma outra hemoglobina. Então, a partir do momento que ela se liga à glicose, ela não se desliga mais. Então, muitas vezes, o que normalmente é feito hoje, né, para tentar identificar se o indivíduo tem pré-diabetes? Pega o indivíduo, faz a medida de glicemia capilar dele, desculpa, medida capilar não, medida em jejum, e também pede um teste de hemoglobina glicada. Porque aí você vai saber quanto a hemoglobina se ligou à glicose nos últimos 3 meses. E qual é o padrão que a gente normalmente tem? Valores aí menores do que 5,7% de glicosilação é considerado um indivíduo que não tem aí alteração nos valores. Valores aí acima de 5,7% ele tem distúrbio no metabolismo da glicose, né? E se for acima aí de 6 ou 6,5%, automaticamente o percentual de glicosilação o indivíduo já tem aí diabetes. Então, essa é uma maneira de você identificar se o indivíduo tem o que é chamado de pré-diabetes. E por que se preocupa hoje, né, tem essa preocupação de identificar esse indivíduo que tem aí o que é chamado pré-diabetes? Porque a gente sabe que, primeiro, quando o diagnóstico do diabetes tipo 2 ele é feito de maneira tardia, quer dizer, o indivíduo, eu sou normal, até ele de repente fazer um exame de sangue lá, ou passar mal, ter um infarto muitas vezes, e acabar diagnosticando que ele tem diabetes tipo 2. Esse indivíduo, muitas vezes, ele traz o que a gente chama de complicações do diabetes. Então, muitas vezes, ele já tem complicações na visão, tem complicações na função renal, né? Isso aí é bastante comum acontecer na parte de microvascular. E muitas vezes na parte macrovascular também, o risco cardiovascular do indivíduo fica aumentado, porque acelera aí o processo de envelhecimento das artérias. Então, por que se passou a ser importante essa questão do pré-diabetes? Há muito tempo já vem se buscando uma solução para isso, porque se a gente diagnostica rápido que esse indivíduo está tendo variação na glicemia e não for tomada nenhuma providência, esse indivíduo ele vai progredir para o diabetes mellitus tipo 2. Ele vai ficar diabético, não tem como a gente mudar isso. Só que a gente tem a possibilidade de, a partir do momento que você identifica que ele tem pré-diabetes, tomar uma providência para que ele não fique diabético. E o que vai funcionar melhor? Né? Até 2002, exatamente, a gente não tinha essa resposta, mas aí o Diabetes Prevention Program desenvolveu aí um estudo onde eles pegaram indivíduos com pré-diabetes,
que já sabia que se esse indivíduo não tomasse nenhuma providência, ele ia automaticamente se tornar diabético. E tentaram intervir de duas maneiras, em dois braços diferentes. Pegaram esse pessoal e, em um grupo, simplesmente deram um medicamento, que é chamado aí de metformina, que até hoje ele é bastante utilizado, principalmente para indivíduos que têm pré-diabetes. Esse medicamento ele não deixa a quantidade de glicose que vai ficar armazenada no fígado ficar armazenada em grande quantidade, ele diminui a quantidade de glicogênio hepático, né, que o fígado a gente sabe que é o órgão responsável aí, nos momentos que a gente não se alimenta, a mandar glicose para o sangue para fazer a manutenção da glicemia. Então ele fica com uma reserva menor. E também a metformina, ela também sensibiliza um pouco os receptores de insulina no tecido muscular, principalmente, que é algo semelhante que a gente faz aí com o exercício. Então ele é um medicamento que não deixa a concentração de glicose ficar muito alta no sangue. Então eles pegaram um grupo que tinha lá pré-diabetes e deram metformina para essas pessoas tomarem, acompanharam durante um período, inicialmente aí o estudo ele tinha previsto lá 5 anos de acompanhamento, para ver o quanto isso ia diminuir o risco do indivíduo ficar com diabetes. E um outro grupo, o que eles fizeram? Vamos colocar esse pessoal para fazer mudança no estilo de vida. E o que é você mudar estilo de vida? É começar a fazer exercício e controlar o tipo de alimentação que você tem. Nesses dois grupos, né? Então, quer dizer, começou ali o estudo e depois de 2 anos e 8 meses eles pararam o estudo, porque a diferença entre o grupo que estava tratando com medicamento e o grupo que estava fazendo exercício e controlando o que se alimentava, consequentemente teve uma resposta muito diferente. E é o que a gente viu acontecer. Naquele grupo que o indivíduo tomava o antidiabético oral, ali a metformina, o risco desse indivíduo ficar com diabetes tipo 2, ele ficou diminuído em 31%. E naquele grupo que começou a fazer exercício e também controlou lá o que comia, diminuiu o risco em 58%, o risco dele ficar com diabetes tipo 2, quer dizer, praticamente 60%. Então, o que é mais eficiente? É exatamente o indivíduo mudar o estilo de vida. Então, eu resolvi abordar esse assunto hoje, né, para falar do pré-diabetes, porque é uma área extremamente importante para nós que somos profissionais da saúde. Então, é o momento onde, principalmente, aí, o profissional da educação física orientando aí, o exercício, o nutricionista, né, ali, orientando a questão relacionada a como a quantidade de carboidrato que vai ser ingerida, a escolha do tipo de carboidrato e muitas vezes os próprios psicólogos também. Porque muitas vezes a pessoa, nesse momento de mudança, o estresse acaba aumentando demais. E a gente sabe que isso aí vai liberar hormônios que são contra a regularização da insulina. Isso também atrapalha nesse momento. Então é um momento que nós, profissionais da saúde, temos aí a oportunidade de evitar que esse indivíduo fique com diabetes. Ou pelo menos retardar bastante o tempo. Porque você ficar com diabetes tipo 2, com 70, 80 anos de idade, certamente vai impactar menos a sua vida do que você ter diabetes tipo 2 com 40, 50 anos. Então, se a gente puder, de alguma maneira, orientar as pessoas e poder trabalhar e ajudar nesse sentido, quer dizer, é um momento extremamente importante para a gente. E é comum os indivíduos, quando se tem aí, eu estou falando que tem uma parte da população que fica lá com o que a gente chama de hipertensão leve. A hipertensão leve é que o indivíduo ter ali valores de 140 por 90, por exemplo. Então, nessa situação, muitas vezes o cardiologista já vai pedir para ele o quê? Mudar o estilo de vida. Então, a gente, como profissional de educação física, principalmente, é um momento que a gente tem aí para ajudar. E muitas vezes essas pessoas também já apresentam resistência à ação da insulina. E uma coisa interessante nesse processo todo, o indivíduo já muitas vezes é pré-diabético também. Então, uma coisa interessante nesse processo todo, quer dizer, o estudo ele parou ali, né? Foi lá 2 anos e 8 meses e já parou. E uma coisa interessante, porque nesse grupo, inicialmente, qual era o objetivo deles? Era mudar o estilo de vida, mas também o quê? Diminuir o peso em torno aí de 10%. Então, era fazer o exercício de acordo com o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos ali por semana, né, em torno aí de 30 minutos por dia, em torno de 5 dias da semana, 5 vezes na semana. E, além disso, né, perder o peso e também fazer o exercício e cumprir aí a meta da Organização Mundial da Saúde. E o que aconteceu com esse pessoal? Da galera que fez aí a mudança do estilo de vida, somente aí 50% das pessoas conseguiram emagrecer, diminuir lá
pelo menos em torno de 10 quilos, né? 10% do peso corporal, né? Que nessa população dava entre 8 e 10 quilos. E a mudança no estilo de vida, né? Desculpa, o pessoal que fez exercício, somente 74% conseguiu. Então, quer dizer, mesmo que o indivíduo, nem todos os 100% das pessoas lá que estavam fazendo, quer dizer, em torno de 70% conseguiu pelo menos fazer o exercício, por que a gente consegue observar aí uma mudança tão acentuada na saúde da pessoa? Porque já tem trabalhos que mostram a questão da relação do indivíduo que, por exemplo, ele quer, por exemplo, para a gente pensar em resistência à ação da insulina. Então, o que a gente pode fazer para sensibilizar o receptor de insulina? Uma coisa é clara, o exercício, que a gente sempre vem falando a respeito disso. E uma outra situação é você o quê? Controlar a sua ingesta calórica. Né? Uma quantidade aí menor, com porções menores de carboidrato em cada refeição, com uma escolha de um carboidrato que seja de médio índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. Então, isso aí também ajuda. E aí, esse estudo ele mostra o quê? Que o exercício isoladamente, ou então o controle alimentar, os dois sensibilizam a ação da insulina de maneira muito semelhante. E quando a gente junta os dois, né? Quando você controla o que você come e vai fazer o exercício, você consegue praticamente dobrar esse aumento na sensibilidade à ação da insulina. Então isso é um fator extremamente importante na hora que a gente pensa em evitar que os indivíduos, por exemplo, que têm ali pré-diabetes, se tornam aí diabéticos. Então é uma coisa importante aí pra gente, como profissional de educação física, principalmente, que vai acompanhar lá pelo menos 5 vezes por semana aí a pessoa, ou 3 vezes, ou 2 pelo menos, e prescrever alguns dias ali para ele continuar fazendo o exercício. Então isso realmente ajuda bastante, vai diminuir, né, esse risco do indivíduo ficar com diabetes, mantendo aí um padrão normal de vida. Agora, o detalhe é como a gente vai prescrever o exercício. Por que eu resolvi falar dessa aula aqui para vocês? Porque na última terça-feira, eu conversando com a Alessandra, que foi uma ex-aluna minha na graduação, ela me fez essa pergunta. Ela falou, professor, eu tenho uma aluna aqui que ela tem aí pré-diabetes, e ela está vindo treinar comigo. Eu quero saber como é que eu prescrevo exercício para quem tem diabetes, da mesma maneira que eu prescrevo para quem tem diabetes. Então, assim, se a gente pensar que o problema de quem tem diabetes e de quem tem pré-diabetes ele é semelhante, está relacionado ao que? A sensibilizar o receptor de insulina, quer dizer, ele tem aumento na resistência à ação da insulina. Então, quando a gente pensa na prescrição, é algo muito semelhante. E o que a gente pode fazer? Né? Como a gente pode prescrever o exercício? A gente tem que entender que quando a gente prescreve o exercício, a gente vai ter um momento agudo do exercício, aonde, de acordo com o tipo de exercício, a gente vai ter uma situação onde você sensibiliza mais o receptor de insulina, quer dizer, pela característica do exercício, você vai acelerar o processo de gasto, a velocidade de gasto do glicogênio, e isso vai fazer com que haja uma maior captação de glicose do sangue para trazer para dentro do tecido muscular que está ali ativo, ou então, dependendo do tipo de treino que você faz, você acaba diminuindo essa velocidade. Mas qualquer um dos dois tipos de estímulo, o exercício de uma maneira geral, ele vai sim sensibilizar o receptor de insulina horas depois do exercício. Isso pode durar aí até 24 horas. Normalmente quando a gente pensa, eu falo até 24 horas, porque de uma maneira geral é certeza que até 24 horas fica sensibilizado o receptor de insulina. Agora o que acontece? Tem indivíduos aí que muitas vezes podem ficar por até 72 horas. Tem indivíduos que muitas vezes que têm diabetes, faz exercício agora e vai ter hipoglicemia daqui 2 dias. Isso acontece. Então é comum a gente ter como referência 24 horas. Por isso que normalmente, quando você pensa em exercício e sensibilizar receptor de insulina, o que é legal fazer? Pode fazer exercício um dia sim, um dia não. Se você estiver pensando em sensibilizar receptor de insulina. E isso sim pode ser feito para o indivíduo com diabetes e para o indivíduo que tem pré-diabetes, já que o organismo dele está tendo dificuldade em conseguir produzir uma quantidade adequada de insulina para que ele fique dentro dos padrões que a gente chama aí de normalidade, para os padrões de glicemia, jejum de 8 horas, valores menores do que 100, e após sobrecarga, aí, valores menores do que 140 miligramas por decilitro. Então, quando a gente pensa aí na prescrição, o que é importante ser feito? A gente sabe que muitas vezes o indivíduo que tem resistência à ação da insulina, muitas vezes ele também tem hipertensão leve. Né? Então, nesse caso, o que é interessante? A gente talvez dá preferência aí ao trabalho que seja cíclico, ao trabalho aeróbio.
O trabalho aeróbio, ele normalmente vai ter aí, pensando no foco, no objetivo, porque isso é uma coisa que a gente tem que discutir sempre. Porque muitas vezes a gente fala assim, para fazer o exercício, para sensibilizar a receptor de insulina, se o indivíduo caminhar ou fazer corridas leves, já é o suficiente. Só que isso vai impactar no quê? Ele não vai ter uma melhora, por exemplo, no consumo máximo de oxigênio. Então, quando a gente pensa em rendimento, a gente tem que ver qual é o objetivo que a gente tem. Se é por uma questão de saúde, o meu objetivo qual é? Sensibilizar o receptor de insulina. Ótimo, põe esse indivíduo aí lá para caminhar. Põe ele para correr leve, fazer exercício cíclico, põe ele para pedalar leve. Não, mas eu tenho que melhorar, eu quero melhorar o condicionamento físico desse indivíduo. Então a gente vai ter que o quê? Trabalhar com estímulos com cargas maiores. Só que a gente sabe que o indivíduo que é pouco condicionado, ele não vai conseguir trabalhar com carga maior. Então o que a gente normalmente faz? Trabalha aí entre limiar 1 e limiar 2, com cargas de moderada a intensa, de maneira, muitas vezes, variativa. Então você pode colocar um indivíduo ali 3, 4 minutos numa carga mais leve e de repente dar um estímulo de 1 minuto ou alguns segundos, se você for ultrapassar muito o limiar 2, com cargas maiores. Então, dessa maneira, a gente consegue sim melhorar o consumo máximo de oxigênio, melhorar a questão relacionada ao sistema vascular e também conseguir melhorar o receptor de insulina. Isso certamente vai acontecer. Então, a gente não tem aí um padrão, né? Depende muito quando a gente pensa como vai prescrever. Então, o que eu quero que fique bem claro para vocês é que assim, não, o legal então é fazer exercício leve. Vem aqui e vai fazer exercício leve. Às vezes o indivíduo precisa emagrecer também. Então são situações que é comum que o indivíduo que tem resistência à ação da insulina, o primeiro critério que se tem, e muitas vezes ele está acima do peso, o indivíduo ele tem, já está apresentando ali pré-diabetes, já distúrbio no metabolismo da glicose, e além disso ele é hipertenso. Então quer dizer, nessa situação que a gente tem aí, tem 3 frentes para a gente trabalhar. E uma que tem que ser levado em consideração é um tipo de exercício que cause gasto energético suficiente para mexer com a homeostasia ali do organismo para que ele comece a perder peso. Perder peso de massa gorda, que ele não perca aí massa magra. Porque muitas vezes a pessoa, eu estou com pré-diabetes, então esse problema é a glicose, eu vou diminuir a minha ingesta de glicose. Claro, se a gente deixa de diminuir muito a nossa oferta de glicose para o sistema, se você se mantém em repouso, o corpo ele tenta compensar isso, degradando um pouco lá mais de proteína. Então, aqueles aminoácidos que são considerados lá não essenciais, quer dizer, aqueles que o nosso próprio corpo produz, ele pega uma parte desses aminoácidos, o fígado converte ali em glicose e consegue manter aí o padrão de glicemia. O que já muitas vezes durante o exercício começa a trazer aí um grau de dificuldade para o indivíduo. E claro, um grau de dificuldade de acordo com a intensidade do exercício. Quer dizer, naqueles exercícios onde eu vou ter uma intensidade mais alta, um tempo mais prolongado, você vai exigir mais o quê? Do fígado. E o fígado a gente sabe que se ele tiver ali com 100% da reserva de glicogênio, ele vai conseguir manter uma quantidade adequada de glicose no nosso sangue por 40, 45 minutos, quando a gente pensa aí no exercício que é cíclico, no exercício contínuo. Então, por isso que normalmente a gente pega como referência aí, você vai fazer exercício por mais de 60 minutos, então suplementa com carboidrato a partir de 60 minutos. Porque a gente sabe que o fígado, até 40, 45 minutos aí, ele vai conseguir fazer de uma maneira geral. A maioria das pessoas treinam de maneira moderada. A gente sabe que se consegue aí manter até 1 hora, né, o fígado, uma reserva adequada ali de glicose para poder ser liberada no sistema para manter aí a normoglicemia. Depois disso, o que acontece? O sistema vai continuar gastando glicose. Mas eu não vou suplementar com carboidrato. Não vou usar um suplemento lá, um carbap, eu vou comer alguma coisa que seja doce. O que acontece nessa situação? O sistema ele busca uma situação de equilíbrio. Só que ele vai começar o quê? A degradar tecido muscular. E isso não é interessante para a gente. Porque, claro, o indivíduo, o que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em indivíduo perder peso, manter a massa magra, fazer a manutenção da massa magra. Então, o que a gente quer é o quê? Que ele use a gordura como fonte de energia. Só que para ele usar a gordura como fonte de energia, mesmo, principalmente no repouso, onde o nosso corpo vai estar lá em homeostasia, a gente precisa de uma parte da molécula de glicose para que isso aconteça. E se você disponibiliza uma quantidade muito reduzida de glicose para o sistema começa o quê? A usar uma parte da proteína e também retardar a síntese proteica, uma parte da proteína para gerar glicose e retardar a síntese proteica para poder refazer aí
a energia no nosso sistema, porque a gente sabe que toda vez que a gente estiver ali treinando, o corpo automaticamente está gastando ali, está provocando ali microlesões no tecido muscular. Claro que quando a gente faz a comparação das microlesões no tecido muscular, depois de um trabalho cíclico, um trabalho aeróbico, compara com o trabalho resistido, no trabalho resistido essas microlesões elas são muito maiores. Então, quando a gente pensa no exercício, né, de maneira aí cíclica, eu falo cíclico porque a gente vai manter o músculo trabalhando a todo momento. E quando a gente pensa em questão de saúde, o trabalho normalmente que ele é feito aí, né, prescrito de maneira ondulatória ou de maneira variativa, ele é muito mais eficiente. Porque você faz o indivíduo ficar 30, 40 minutos fazendo exercício e ele fica fazendo exercício em intensidades variadas. Então você coloca ali uma intensidade menor, ele vai oxigenar melhor, ele vai estar bem. Aí de repente você faz o quê? Aumenta a intensidade do exercício. Aumenta a intensidade por 1 minuto, 2 minutos, né? Depende do quanto você está subindo aí de intensidade. Porque, claro, se você estiver lá muito próximo do limiar 2, ele raramente vai suportar em mais do que 2 minutos. Fisiologicamente, a gente consegue aí por torno de 3 minutos, mas depois você vai ter que ficar uns 5 minutos lá para ele se recuperar de novo numa intensidade mais baixa. Então, quer dizer, essas variações no estímulo ele é interessante, porque você faz o músculo trabalhar, captar a glicose do sangue, aí de repente você dá um estímulo mais forte, que seja aí 1 minuto, 1 minuto e meio, 30 segundos, se for muito acima ali do limiar 2, mas você faz o que? Você muda a velocidade de degradação do glicogênio no músculo, você aumenta a velocidade. Toda vez que a gente aumentar essa velocidade de degradação do glicogênio no músculo, mais glicose vai sair do sangue. Então, e com isso, depois do exercício, o que vai acontecer? O corpo tem que ficar com o receptor de insulina sensibilizado. Então, o receptor de insulina sensibilizado, com menos insulina sinalizando, vai ter todo o processo ali de reações bioquímicas que fazem ali o transportador de glicose, o GLUT4, sair lá do meio da célula e ir até a membrana e captar a glicose. Que é isso que a gente está pensando aí quando a gente fala do indivíduo que tem pré-diabetes. Aí a gente pensa, mas esse indivíduo ele tem hipertensão. Só que normalmente é uma hipertensão que a gente sabe que ela é leve. E a gente tem que entender que em um indivíduo saudável, a gente tem uma referência do quê? Num teste ergométrico de esforço em intensidade máxima, quer dizer, acima lá do limiar 2, próximo do consumo máximo de oxigênio, muitas vezes a pressão do indivíduo chegar a 200 milímetros de mercúrio é considerado normal. O que não pode é o indivíduo em repouso estar a 180 e a gente for pôr ele para fazer exercício. Então isso aí aumenta aí bastante o risco. Tem que ser um exercício leve para ir aumentando ali a dilatação para tentar diminuir aí o grau de hipertensão que ele está apresentando. E claro, o indivíduo nessa situação, ele talvez nem seja recomendado a ele fazer o exercício. Por isso que a gente tem que entender que toda vez que a gente tem, né, claro, com o pré-diabetes, o indivíduo ele ainda não tem exatamente a doença instalada. Muitas vezes ele é um hipertenso, mas é um hipertenso leve, que normalmente se tenta, inicialmente, tenta fazer o que com ele? Trabalhar de maneira a mudar o estilo de vida. Quer dizer, o indivíduo emagrece um pouco, diminui a resistência à ação da insulina, muitas vezes a hipertensão dele regride. Então ele fica com um padrão normal de novo de pressão arterial. Se isso não acontecer, aí sim entra com diurético, ou vai identificar as causas, né, que está levando esse indivíduo a ter hipertensão e vai fazer um tratamento medicamentoso. Mas quando a gente pensa em um indivíduo que tem pré-diabetes, a prescrição do exercício, pensando em sensibilizar o receptor de insulina, ela vai ser sim muito parecida com o indivíduo que tem diabetes tipo 2 ou mesmo diabetes tipo 1. Só que sem o risco desse indivíduo fazer o que a gente chama de hipoglicemia depois do treinamento. Porque o corpo dele ainda consegue controlar, né, a glicemia. Então ele não vai ter aí momentos que ele vai fazer o exercício e depois ficar fazendo hipoglicemia depois do exercício. Isso aí não vai acontecer. Não é para acontecer. Agora, se ele já estiver usando algum tipo de medicamento, por exemplo, usar a metformina, a gente fala, poxa, e a metformina? Qual é o risco que se tem aí desse indivíduo vir a fazer hipoglicemia? Ele vai correr risco de fazer hipoglicemia se ele vier treinar, por exemplo, muitas horas sem se alimentar, já está lá mais de 3, 4 horas sem se alimentar, fazer o exercício por 2 horas, por exemplo, 2, 3 horas de exercício, aí certamente o risco dele fazer hipoglicemia vai aumentar. Que aí o fígado dele já tem uma reserva diminuída e um tempo muito elevado de exercício. Então, nessa situação, a gente vai expor sim o indivíduo a uma situação de maior risco aí para poder fazer hipoglicemia. Mas no caso do indivíduo ter pré-diabetes e não ter entrado com tratamento medicamentoso, o tipo de exercício, a prescrição, pensando em sensibilizar o receptor de insulina, ela vai ser muito parecida com o indivíduo que não tem diabetes.
que tem diabetes, desculpa. Só que, daí a gente pensa o seguinte, mas então eu não posso fazer o exercício de musculação? O meu aluno, ele tem pré-diabetes, mas ele não gosta de pedalar, não quer caminhar. Então a gente tem que entender o seguinte, se esse indivíduo não está acima do peso, a gente pode sim só fazer o trabalho em sala de musculação. Mas e se ele estiver acima do peso? Aí seria talvez interessante a gente optar por um treinamento onde a gente tem aí o que a gente chama de ativação cardiovascular. Então você coloca o indivíduo para fazer 3 exercícios, normalmente aí alternados por segmento, e depois você coloca o indivíduo lá um período na esteira ou na bicicleta, que seja. Né? Não precisa ser um período aí muito longo, pode ser em torno de 5 minutos, por exemplo. Né? Então você põe ele lá 5 minutos na esteira, depois, se ele gosta de musculação, faz primeiro os 3 exercícios na sala de musculação, dê prioridade ao que o indivíduo gosta. Isso é importante para a gente, mesmo porque a gente está trabalhando com uma situação de mudança de estilo de vida. Então, o que eu falei aqui do estudo, diminuiu lá o risco em quase 60%, 58% do indivíduo ficar com diabetes. Só que se esse indivíduo parar de fazer exercício, se ele voltar a comer pra caramba e engordar demais, certamente ele vai ficar com diabetes. Então, quer dizer, é algo que ele precisa fazer pelo resto da vida. Quando a gente pensa em prescrever o exercício para o indivíduo, a gente tem que sim, como profissional de educação física, identificar que tipo de atividade o indivíduo gosta. Mas eu gosto de nadar. Ótimo, então dentro da natação a gente vai fazer uma prescrição que seja adequada para o objetivo que ele quer. Ou para a necessidade que ele tem naquele momento. Porque a gente sabe que os objetivos durante os exercícios, eles vão mudando. Por exemplo, hoje o indivíduo ele pode vir trabalhar com você porque ele está lá acima do peso, ele está ficando com hipertensão leve e ele precisa, e está com resistência à ação da insulina, está com pré-diabetes. Quer dizer, ainda existe uma chance dele mudando o estilo de vida, voltar a regredir esse risco e automaticamente ficar aí sem diabetes. E aí o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele, durante um período de 3 meses, que seja 3, 4 meses, o objetivo é o quê? É regredir essa progressão aí da doença, que está se instalando. Conseguiu, ótimo, daí de repente muda o objetivo dele. Ele fala para o senhor, agora eu quero ganhar massa magra. Eu não quero mais ficar cuidando do diabetes, por exemplo, ou cuidando para que eu não fique com diabetes. Então, nessa situação, a gente vai fazer o quê? Vai prescrever um treino de hipertrofia para ele. Porque a gente tem que entender que o exercício em si, mas poxa, o treino de hipertrofia, ele vai tender a aumentar a glicemia do indivíduo. Sim, principalmente para quem tem diabetes. Para quem tem pré-diabetes, não é muito comum acontecer isso. Mas, o que vai acontecer? A gente sabe que é um tipo de treinamento que a característica dele, primeiro, não vai diminuir tão rápido a reserva de glicogênio no músculo como acontece no trabalho, que é cíclico. Então, nessa situação que a gente tem aí um tipo de treino que, se a gente pensar em diminuir glicemia muito rápido, não vai acontecer, mas a gente vai conseguir o que é mais importante, sensibilizar o receptor de insulina. E, além disso, ainda, a quantidade de microlesões que vão ser geradas com o estímulo vão fazer com que o corpo dele estimule aí o sistema a fazer síntese proteica por um período maior. E para fazer síntese proteica, o que é necessário? Gastar energia, tem que gerar ATP para o sistema, para que isso aconteça. E vai gerar ATP de que maneira? Degradando a molécula de gordura. E para degradar a gordura, precisa de uma parte da glicose. Então, quer dizer, só tende a ajudar o indivíduo. Se ele faz exercício lá 3, 4 vezes por semana, quanto mais vezes fizer, quando a gente pensa em exercício, quanto mais vezes na semana o indivíduo fizer, melhor. Claro, respeitando aí pelo menos 1 ou 2 dias de descanso, porque o descanso também faz parte do treinamento. Então, mesmo a gente pensando, poxa, mas o indivíduo com diabetes tem que fazer exercício todo dia. Tem, mas a gente tem que lembrar que mesmo que ele descanse um dia, a gente tem aí o receptor de insulina sensibilizado. Então é algo que é interessante aí pra gente nesse sentido, é algo que vai funcionar. Então, o mais importante, quando a gente pensa que o indivíduo que tem pré-diabetes, para a gente ter sucesso no tratamento dele, com a prescrição do exercício, é interessante que ele tenha aí uma orientação nutricional, é interessante fazer a prescrição com um tipo de exercício que ele goste. A gente tem que entender, tem que buscar algo que ele goste de fazer, porque ele vai ter que continuar fazendo isso a vida inteira. Não tem como a gente fazer, sabe, um momento, agora vamos fazer para você diminuir o risco de ficar com diabetes. O que vai acontecer? Ele foi no médico agora, está lá com pré-diabetes. Mudou o estilo de vida, começou a fazer o exercício, começou a controlar ali o que comia, ótimo. Aí vai lá, faz os exames. Não, regrediu, tá ótimo. E aí o que ele faz? Ele volta para casa e fica lá sem fazer nada? Vai ganhar peso, vai ficar sem fazer exercício, ele volta de novo a ter resistência à ação da insulina.
Então a gente tem que pensar que quando a gente pensa em colocar esse indivíduo para fazer o exercício, ele tem que fazer um exercício que seja de agrado dele, que ele goste. Então, eu quero fazer musculação. Ótimo. Esse indivíduo ele vai fazer musculação. Poxa, mas ele está acima do peso. E a gente sabe que o exercício, normalmente, com o trabalho em sala de musculação, ele contribui menos para o emagrecimento do que acontece com o exercício cíclico. Então a gente tem aí duas opções: colocar o indivíduo, como eu falei anteriormente, fracionado por segmento ali para treinar, e coloca ele ali uns 5 minutos na esteira, entre cada 3 exercícios que é feito em sala de musculação. Ou muitas vezes você pode também colocar o quê? Um exercício, um tipo de treinamento aonde seja um método por passagem. Então, um tipo de treinamento que ele faça em circuito, ele faça aí com bisete, trisete. Então, um tipo de treinamento, ou mesmo aí o piramidal, né? Então, treinamentos aonde você faça o indivíduo fazer vários exercícios sem um período aí de descanso. Mesmo o drop set também. Então, às vezes faz uma quantidade maior de repetições. Você varia a carga e faz o indivíduo ficar trabalhando ali por mais tempo. Então, nessa situação, a gente tem aí o quê? Um gasto energético maior, que vai contribuir para, claro, pensando em trabalho de hipertrofia, né? A gente já comentou isso aí anteriormente, foi semana passada, a gente comentou a respeito da hipertrofia sarcoplasmática ou a hipertrofia miofibrilar. Então, toda vez que a gente faz exercícios com métodos de passagem, o que a gente tem aí? Uma maior degradação, principalmente do glicogênio muscular. Então você consegue aí fazer com que o indivíduo, gastando mais glicogênio, depois vai ter que fazer o quê? Colocar essa glicose de novo para dentro da célula, depois do exercício. Durante o exercício isso vai acontecer e depois do exercício também. E para isso acontecer, o que precisa? Gastar ATP, gastar energia. E toda vez que a gente está em repouso, vai ter que gastar gordura. Só que para gastar gordura, para gerar ATP, precisa de uma parte da molécula de glicose. Então, quer dizer, vai ajudar o indivíduo, sim, a mudar aí a composição corporal da maneira que a gente entende que é a mais saudável. Ele fazer a manutenção da massa magra e diminuir o tecido adiposo. Então, quando a gente pensa em prescrição para quem tem pré-diabetes, se a gente pensar em diminuir resistência à ação da insulina, o exercício aeróbio, ele automaticamente a gente consegue, mesmo trabalhando com intensidades menores, ter um resultado interessante. O exercício em sala de musculação também. Mesmo que o indivíduo faça lá repetições com cargas mais leves, ele também vai ter resultado, porque vai sensibilizar o receptor de insulina. Só que normalmente o que a gente tem que entender é normal as pessoas quererem progredir. E a gente, como profissional de educação física, não gosta muito disso, né? De ficar prescrevendo ali o exercício só para o indivíduo fazer, vamos sensibilizar o receptor de insulina, então só andar é o suficiente. Então a pessoa nem precisa da gente para prescrever. Então o que é legal? Identificar o que a pessoa gosta e automaticamente ir aumentando o grau de esforço e o tempo de exercício que ele vai fazendo, sempre buscando aí melhorar a qualidade de vida desse indivíduo e diminuir aí os riscos do indivíduo vir a desenvolver o diabetes tipo 2. E já foi mostrado, né, a gente sabe que o mais eficiente é a gente mudar realmente o estilo de vida e não exatamente usar o medicamento. Só que a gente vai muitas vezes se deparar com indivíduos que vão chegar para você e vão falar: olha, estou vindo fazer o exercício, passei no médico e ele já prescreveu lá metformina para eu tomar. E por que os médicos muitas vezes têm essa atitude? Porque uma parcela muito pequena da população, mesmo sabendo que tem o risco de ficar com diabetes, está lá com resistência à ação da insulina, opta por mudar o estilo de vida. Então, muitas vezes, eles já prescrevem o medicamento. Porque o medicamento, apesar de ele ser menos eficiente na prevenção, diminuir aí o risco em torno de 31%, enquanto o exercício, a mudança no estilo de vida, diminui lá 58%, mas melhor, né, algo que intervenha aí, o que tente diminuir um pouco o risco, do que exatamente não fazer nada. Porque não fazendo nada, esse indivíduo certamente ele fica com diabetes. Então, a ideia é assim: quando você vai prescrever o exercício para quem tem diabetes, pensando em sensibilizar o receptor de insulina, ele vai ser muito parecido para a prescrição relacionada a quem tem diabetes, com a vantagem de esse indivíduo, se a gente consegue mudar, né, melhorar e diminuir a resistência à ação da insulina, fazer ele melhorar o consumo máximo de oxigênio, ganhar massa magra, a gente normalmente faz o quê? Muda a autoestima da pessoa. Então isso aí ajuda bastante. E claro, esse indivíduo ele vai tender a treinar com você por um longo período. Isso é extremamente importante para a gente. Que é normalmente que eu falo para vocês, quando a gente pensa em prescrever o exercício, quando a gente prescreve buscando questões relacionadas à estética,
como personal, a gente tem uma variação muito grande de clientes. Tem momentos que a pessoa, eu quero emagrecer, então ele vem treinar, perde lá um pouco de peso, daqui a pouco ele desaparece. Quando o exercício ele faz parte do tratamento de uma doença, normalmente o indivíduo, se você consegue ter um resultado ótimo com ele, a tendência natural é ele treinar com você para sempre, né? Eu, no tempo que eu trabalhei, né, como personal, que eu trabalhei por mais de 20 anos aí como personal, teve mais do que uma pessoa que treinou comigo por 10 anos, né, por mais de 10 anos. Então, 10 anos é um tempo extremamente longo quando a gente pensa num treinamento personalizado. Só que é algo que a gente consegue através do quê? De resultados e atenção, principalmente relacionada a mudanças dos objetivos. Isso é uma dica que eu dou para vocês, que foi a vivência que eu tive como profissional de educação física, né, trabalhando aí como personal. E a gente sabe que no primeiro momento a pessoa procura a gente talvez por uma alteração de saúde, só que depois disso a gente tende o quê? Aí mudando esses objetivos, e a gente tem que ser sensível o suficiente para identificar essas situações. E mesmo quando o objetivo ele não muda muito, a gente tem que tentar novos estímulos. E muitas vezes isso desperta na pessoa uma vontade de querer melhorar. Né? Aconteceu uma vez comigo, foi uma coisa até bacana que eu lembrei agora. Um médico aposentado, né, que eu dei aula para ele. Quando eu comecei a dar aula para ele, ele já tinha uns 84 anos. E a gente começou, claro, caminhando. E aí, como é que eu fazia o treino com ele, por exemplo, de maneira variativa? Eu caminhava ali 2, 3 minutos no ritmo dele e 1 minuto tentando fazer passadas mais largas, tentando acelerar o ritmo. E sabe o que foi legal? Ele se sentiu tão estimulado que depois de um período ele chegou para mim e falou assim: Roberto, vamos dar uma corridinha, vamos começar a tentar dar uma corridinha, né, no nosso treino. Quer dizer, isso é uma coisa que surpreende a gente, é algo muito bom. Então, a gente começa a treinar por um problema, olha, tem lá problema de resistência à ação da insulina. Então, claro, hoje é muito comum a gente pensando em saúde, o indivíduo fazer o exercício em sala de musculação e junto com isso a gente fazer um trabalho cíclico ou mesmo, né, muitas vezes como personal, que era o meu caso mesmo, eu ia na casa das pessoas, a gente trabalha lá com rubber bands, quer dizer, você trabalha com cordas elásticas, né, com halteres, você faz o trabalho de fortalecimento muscular com o peso do próprio corpo, com halter, com rubber band, você faz o trabalho de força e junto com isso você faz aí o trabalho cíclico, né, com alguns clientes lá que tinham lá bicicleta ergométrica, ou muitas vezes tinham esteira, ou mesmo fazer o indivíduo caminhar. Ia na rua caminhar, correr, né, fazer de acordo com o condicionamento físico que ele tem. Então, dessa maneira, você dando estímulos diferentes, você vai fazer com que o indivíduo se sinta aí sempre animado, né, em treinar, e claro, ele vai vendo a melhora metabólica dele acontecendo.